Agora 2023 realmente começou, já acabou o carnaval e logo as aulas vão começar. Se você está aí na graduação ou se mesmo está na pós-graduação, é sempre um bom momento, depois do carnaval, se organizar e planejar como será o seu 2023. Por isso, nesse vídeo, vamos te dar aí 3 dicas de como organizar o seu ano e tirar o melhor proveito de tudo isso. E tem um bônus no final. Pronto, como a Jennifer falou, agora é a hora de sentar e se organizar. Se a gente já falou de planejamento aqui, eu vou deixar um card de um vídeo para vocês assistirem. É claro que a gente vai falar novamente. Início de semestre é sempre o melhor momento para você se organizar. A primeira dica que a gente pode começar falando aqui é sobre organizar as datas. Então, assim que você chegar na faculdade, é muito comum os professores despejarem um monte de data para vocês, de trabalho, de relatório, quando vai ter laboratório, todas essas informações que no decorrer do semestre você vai se perdendo. Então, organize essas datas, ou no seu celular, em algum aplicativo, ou numa agenda. Não fique perdido. Por quê? Por exemplo, se você vai ter um laboratório que precisa de um material, que precisa de um jaleco, que precisa de, sei lá, um chapéu, né? Aquelas proteção de cabeça, alguma coisa nesse sentido, é importante que você compre antes, que você tenha para levar o seu material, que você deixe isso separado e organizado, né? A gente que é da área biológicas, por exemplo, a gente sempre tinha o jaleco para levar para os laboratórios. E era comum alguém esquecer e virar aquela confusão para conseguir um jaleco emprestado. Então, organize as suas datas em relação a esses laboratórios. Organize as datas também em relação a provas, trabalhos, porque você vai precisar de um tempo antes para fazer esses trabalhos. Posso contar um negócio? Pode, conta, aproveita. Érica, você falou de jaleco, né? E tem também a questão da roupa, né? Mas não é só o jaleco. Por exemplo, tem muitas universidades que você não vai poder entrar para ir no laboratório de chinelo, de short, né? Você precisa estar de calça comprida e sapato fechado, né? Imagina você chegar lá na aula e o professor não... Você tem o jaleco, mas o professor não te deixa participar da aula porque você tá de chinelo, de sandália ou tá de saia, né? Então, por isso que é bom você saber com antecedência quando vai ter uma aula importante que você precisa estar usando uma roupa aí diferente, né? Não, isso é verdade, real, tá certo, Jennifer, bem lembrado. Então é importante você se planejar para essas aulas, assim como é importante você se planejar para o trabalho, para ver, sei lá, quando que você vai fazer trabalho, é em grupo, é individual, qual material que você vai precisar para fazer esse trabalho, para prova, né? Quanto tempo eu preciso para eu estudar, como é que eu vou estudar, se eu vou estudar um ano antes, um mês antes, um dia antes. Então é bom você ter esse planejamento ali na ponta do seu lápis para você se preparar também com calma e passar por esse momento com uma boa experiência, né? Exatamente. E outro ponto que é super importante é você montar a sua rotina, né? E o que quer dizer isso? Você estava lá de férias, né? Muita gente, eu sei que tem muita gente que trabalha, então você estava só trabalhando, chegava à noite em casa, estava tranquilo, não tinha outras coisas para fazer e agora tem a faculdade, né? Então tem gente que trabalha às vezes de tarde, estuda de manhã, né? Várias rotinas possíveis. Mas o início das aulas, ele sempre vai mudar aí o seu esquema que você estava fazendo antes, né? Em janeiro, em dezembro. Então é muito importante você já mudar aí a sua mente, já ir se preparando para deixar os horários das aulas aí sem atividades, claro, né? E também a gente sabe que faculdade não é só aula, né? Você vai ter que fazer os trabalhos, como a Erika falou, você tem que talvez pensar aí no seu fim de semana, um tempinho para estudar, ou um tempinho para estudar antes da aula, né? Então já reorganize aí a sua rotina, não só de aulas, mas também dos estudos, dos trabalhos, para que você consiga aí passar por esse processo de forma mais tranquila, né? Aliás, a gente tem um livro, né, que a gente lançou esse ano, que é um livro sobre o guia completo sobre trabalhos acadêmicos, que a gente vai deixar aí no link aí no box de informações, que a gente fala justamente sobre esse processo logo no início do livro, sobre como se organizar, como organizar sua rotina, se planejar e muito mais, né? Exatamente. Aproveitando esse momento, eu vou convidar vocês para se inscrever no nosso canal e também para seguir a gente lá no Instagram. E se
tiver alguma dúvida ainda em relação a isso, vocês podem deixar aqui também um comentário falando o que é mais difícil para vocês na hora de organização. E só completando o que a Jennifer está falando a respeito desse planejamento de horários, de montar a sua rotina, é muito comum os alunos olharem a grade de estudo, ali, de horário da faculdade e pensar assim, eu entro na faculdade às 7 horas e saio às 10. E aí ele não percebe que algumas situações podem acontecer, como por exemplo o que a gente chama de pré-aula, uma aula que acontece antes das 7. Eu já vi, por exemplo, aluno pegar DP porque ele não sabia que tinha uma aula que começava às 8h30. Então fique atento a isso, veja se você não vai ter pré-aula para poder se organizar. Inclusive tem cursos como engenharia que às vezes tem aula aos sábados também. Então veja direitinho os seus horários para você não ser pego de surpresa nesse momento, né? Então, além de você planejar sua rotina, organizar suas datas, é muito importante que você organize os seus materiais. De novo, o jaleco, alguma régua, alguma calculadora, né? Eu não sei de qual área que vocês são. Inclusive, deixe aqui nos comentários de quais áreas vocês estão estudando, qual é o seu curso, né, de graduação, para saber também. É legal isso pra gente. Então, nesse seu curso, sei lá, você precisa de algum material específico, sei lá, você é da odonto, precisa de algum material, alguma ferramenta, ou ir vestido de algum jeito, é muito importante que você tenha esse material separado. Além dos livros, dos cadernos, né, lápis, caneta, borracha, aquela coisa toda, existem materiais a mais que você precisa ter para se organizar. De repente um livro na biblioteca que você vai ter que pegar, veja a disponibilidade desse livro. É muito comum chegar na semana de prova, o professor indicou um livro na bibliografia básica e todo mundo vai pegar o mesmo livro. E aí você fica sem. Então fique atento a esses detalhes para você, né, realmente conseguir estudar, conseguir se dedicar nesse momento. É rápido, gente. Faculdade parece que nunca vai terminar quando você tá dentro, mas é rápido, garanto para vocês, viu? Então, relembrando aí o que a gente falou e mais a nossa dica extra, né? Organize as suas datas, saiba provas, trabalhos, horários de aula. Monte a sua rotina, né? Tenha definido aí o seu horário de aula, o seu horário para estudar, os horários que você vai precisar chegar antes, ou uma atividade de campo, né? Que nunca se sabe. Também organize os seus materiais, né? Um livro, um jaleco, uma régua, uma calculadora, um material específico aí, se você for de um curso que necessita, né? Como odonto, por exemplo. Essas são aí as 3 dicas principais. E agora a última, que é conheça a sua instituição, a sua faculdade, né? Porque às vezes você pode ter aula em vários campos diferentes ou em várias salas, né? Ou laboratórios. E para não ficar perdido ali na hora que começou a aula, é bom você já perguntar para alguém antes, tentar localizar o ambiente com antecedência para você conseguir chegar a tempo, né? Se for algo fora ali do seu esperado, né, Lica? Exato. Tem alguns lugares que você precisa conhecer. Por exemplo, biblioteca, a sala de informática. Acreditem, as faculdades ainda tem biblioteca, viu? A sala de informática, aonde tira xerox, que você vai ter um monte de xerox. E é bem comum o professor deixar umas pastas de xerox lá para vocês usarem, né? Não sei como é hoje em dia, mas na minha época a gente usava muitas pastas de xerox. A coordenação. É importante você descobrir onde é a coordenação. Auditórios, porque às vezes tem palestras que valem pontos, valem certificados, você não sabe nem onde é que está acontecendo essa palestra. Então, isso são coisas que você precisa já saber no dia a dia ali da faculdade. Ninguém vai te pegar pela mão e te mostrar onde fica, né? E só mais uma coisa, apesar dessa ser a nossa dica bônus, uma coisa que eu queria te falar como experiência própria. Converse com alguém do próximo semestre, né? Alguém que já está no semestre a mais que você. Veja com ele o que você precisa saber, quais são as manhas, o que acontece, o que é importante ficar atento. Tire suas dúvidas, né? Sempre é bom ter uma amizade com alguém que está um passo à frente, porque aí você vai se preparando para o que pode acontecer aí com a sua graduação também. E é isso, né, Jennifer? Mais alguma coisa para dar de informação para esse pessoal hoje? Sim, é isso aí. Bom começo aí de curso, de semestre, do que quer que você esteja começando, né? Sucesso aí para você. E temos vídeo no canal toda quarta-feira às 20 horas. Já ativa o sininho aí e esteja aí conosco na semana que vem. Perfeito. Tchau, tchau.